Olá, professores, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o nosso ATPC Mãe. Sou a professora Rita, eu estou aqui com a equipe dos anos iniciais. Vou passar a palavra para a Neuci. Olá, professores, mais uma vez aqui com vocês, né, no momento aí de estudo da ATPC do EMAI. Então, seguindo. Bom, entraremos, né, com os estudos aí da unidade temática de probabilidade e estatística. Já mencionamos aqui que é parte 1, porque com certeza esse momento será desdobrado, né, em outras partes aí, porque o tema também é vasto, né, mas, enfim, temos muita coisa para abordar neste tema. Então, seguindo. Bom, contextualizando esse momento. Veremos aqui de probabilidade estatística, né, tudo que o nosso currículo traz sobre o tema, né, o que sabemos também sobre isso, né, porque no passado nós trabalhávamos com o eixo de tratamento da informação, acho que vocês estão lembrados disso, e hoje, né, com a mudança aí, né, do currículo, com o currículo paulista, aliás, quem trouxe isso foi a BNCC, e com o currículo paulista está como tema, né, de probabilidade e estatística, mas nada mais é também do tratamento da informação que trabalhamos e abordamos muito isso com os nossos estudantes. Veremos aí algumas atividades, né, para nós, formadores, como sempre, todas as atividades que nós trazemos aqui, para que nós possamos estar relembrando alguns conceitos, estudando, colocando em prática, que é sempre interessante, né, a gente também exercitar isso, né? Muitas vezes a gente vai para a sala de aula, apresenta para os nossos estudantes, mas a gente às vezes não passa por esse momento de estudo e de abordagem mesmo das atividades. Veremos também, né, quais são os desafios, né, desse tema com relação ao desenvolvimento na sala de aula e o que o nosso material Aprender Sempre também traz, né, desde o primeiro ano ao quinto ano. Mas antes da gente estar entrando nesse tema, né, de probabilidade estatística, nós vamos voltar um pouquinho com a grandeza das medidas. Por quê? Lembrando que sempre quando a gente inicia aqui a nossa formação, a gente faz um resgate da formação anterior. E o último encontro, né, nós fechamos aí com grandezas e medidas. E também quero já ir agradecendo, né, as contribuições que vocês têm colocado para nós. Mas antes disso, nós vamos, né, iniciar aqui com uma leitura que a nossa colega Vera vai trazer para vocês. Olá, professores. Escolhemos o poema Canção do Exílio, esse livro, né? Poemas que escolhi para crianças, uma antologia de Ruth Rocha. Vamos lá? Pode passar, Rita, por favor. O autor é o Antônio Gonçalves Dias. Ele nasceu dia 10 de agosto de 1823, em Caxias, no Maranhão, e faleceu em 3 de novembro de 1864. Morreu com 41 anos, super jovem, vítima do naufrágio do navio Ville de Boulogne, na costa maranhense. A Canção do Exílio, poema romântico da primeira fase do romantismo, foi criada em julho de 1843, quando o autor se encontrava em Portugal, na cidade de Coimbra, e ressalta o patriotismo e o saudosismo em relação à terra natal. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá.
sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, nós escolhemos esse poema para que os nossos estudantes conheçam esse clássico da literatura brasileira. O poeta retrata as belezas da sua terra natal e podemos também ressaltar que devemos cuidar das plantas, dos pássaros, para evitar a perda e sentir saudades como poeta. Passo a palavra, Nilce. Nossa, muito lindo, né? Bastante interessante a gente fazer esse resgate, né, Vera e Rita? Aí é um poema clássico, né? E muitas vezes fica esquecido, né? Porque a gente vai vendo outras coisas mais atuais e é um tema assim que retrata bastante a nossa própria terra, né? O nosso próprio país. Então, muito bem escolhido. E esse livro faz parte do acervo da escola, né? Então, tá facinho aí para trabalhar com eles. Isso mesmo, Rita. Faz parte do acervo das nossas escolas, sim. Com certeza. Então, o seguinte, né, gente? Então, vamos lá. Bom, os objetivos da nossa formação de hoje, então, como eu já disse, nós vamos retomar algumas atividades referentes a grandezas e medidas. Lembrando, né, que vocês sempre respondem aí o questionário e agradecemos, né, essa contribuição, porque isso é que nos motiva aqui e dá insumos para a gente poder elaborar uma pauta que atenda às necessidades, né, de vocês, professores. E vimos também, alguns professores colocaram com relação a algumas questões, então é por isso que nós vamos retomar, né, voltando aí para duas questões que ficaram um pouco mais assim, nem todos tiveram tanta clareza, então por isso que nós vamos estar retomando essas duas questões com relação a grandezas e medidas. Vamos conhecer a proposta do currículo paulista sobre o ensino de probabilidade e estatísticas, né, como eu já disse, lá no passado era o eixo de tratamento da informação, né, e com a BNCC e a construção do nosso currículo, entrou como probabilidade e estatísticas. Reconhecer a importância de levar em conta os conhecimentos prévios dos estudantes, né, no planejamento aí de situações didáticas, isso sempre, né, a gente tem que ter esse cuidado, porque os nossos estudantes sempre trazem conhecimento, né, todos eles já conhecem alguma coisa sobre, em qualquer unidade temática a gente tem percebido isso. Refletir sobre a importância de proporcionar aos estudantes situações que explorem conhecimento sobre leitura, interpretação, comparação, comunicação de dados, que nada mais é, né, gente, também um letramento matemático, né, a importância de se trabalhar isso, né, que são conceitos específicos da própria disciplina. Refletir sobre a importância dos estudantes resolverem situações, problema, que envolvam conhecimentos, né, de vários tipos de tabelas, de gráficos, analisar a habilidade desenvolvida em cada uma das atividades discutidas e mostrar uma relação com os descritores de avaliação externa, que é o SAEB, a gente tem discutido isso nas últimas pautas, né, que temos aqui abordado com vocês, porque as avaliações externas estão aí, né, estão muito próximas, e é importante que a gente tenha esse entendimento. E, por último, avaliar o encontro, que é quando a gente disponibiliza para vocês o formulário, né, do Google, e que vocês têm nos respondido, gentilmente, né, têm respondido, e a gente tem agradecido bastante. Então, seguindo. Bom, essa é uma atividade, né, era uma das atividades que estava, aliás, que nós abordamos aqui no nosso encontro, e também no formulário a gente também acabou resgatando, né, algumas atividades aí, até porque, gente, é o momento que vocês têm de estar estudando, né, a gente só mostrar, falar, né, a gente né, traz isso na memória, mas o importante é estar construindo, fazendo, né, que é o momento mesmo de estudo de vocês. Então, uma das atividades é utilizando algum instrumento de medida, né, descobrindo relações, né, utilizando algum instrumento de medida de comprimento, né, meça diâmetros e perímetros de círculos
e de diferentes tamanhos e preenche a tabela, né? Acho que vocês estão lembrados disso. Então, no caso aqui, desculpa, vou voltar aqui, né? Os valores, né, que a gente percebe, aqui eu até trouxe aqui para vocês, tem destaque aqui em vermelho, que os valores obtidos aí na última coluna, porque veio, né, tinha uma coluna para vocês estarem preenchendo aí com relação a essas medidas, estavam muito próximos, né, variava aí de 3,1 ou 3,2. Então, a razão entre o perímetro de um círculo, né, e a medida do seu diâmetro, né, ela produz um número que é o π, né? Acho que vocês estão lembrados disso. A gente está retomando, gente, esses conceitos, que são conceitos que a gente viu lá na nossa formação inicial e ficam esquecidos mesmo porque a gente não utiliza no dia a dia. Então, a gente retoma isso em termos de conhecimento, porque é lógico que nós não vamos levar isso para os nossos estudantes. É uma retomada, porque é sempre importante a gente rever conceitos, até para poder entender melhor as propostas que a gente vai levando para a sala de aula. Então, esse número π aqui, ele passou a ser representado pela letra, né, que é essa letra aqui do alfabeto grego, essa representação aqui, né, estou chamando a atenção de vocês. Então, foi uma estratégia, né, para simplificar o registro. Então, o perímetro de uma roda gigante, dividido pelo seu diâmetro, é igual ao perímetro de uma moeda, né, dividido aí pelo diâmetro dessa mesma moeda. Então, na Babilônia, o valor do π era considerado igual a 3, e hoje, né, podemos escrevê-lo como muitas casas depois da vírgula, né, com reticências, informando que ele não terminou e não terminará, né, um número assim infinito, né, como está representado logo aqui, ó. Então, nos livros didáticos, esse número é arredondado por 3, né, vírgula, né, e aí vai os números, né, são muitas casas aí. Então, permitindo cálculos aproximados. No entanto, não podemos esquecer que nunca podemos, né, afirmar que o valor do π é igual a 3,14, né? Isso sem contar as demais casas, né? Esse texto ele foi extraído aí do site, né, do UOL, né, e é sempre bom a gente estar buscando isso. Então, mas voltando aqui para a atividade, no caso aqui, isso aqui é uma curiosidade a mais, um conhecimento a mais que a gente está trazendo aqui para vocês como resgate, tá, gente? Então, aqui no caso dos instrumentos, eu poderia estar usando o barbante, né, vários instrumentos aqui, deixa eu estar passando aqui para vocês, né? Vários instrumentos que poderia estar usando. Quando a gente utiliza o barbante, vocês sabem que fica difícil, né? Não é impossível, mas a gente pode estar medindo. Com o instrumento já do compasso, ele fica mais preciso, né? Quando a gente vai, principalmente na hora da gente medir aí esse diâmetro utilizando a régua. Então, alguma observação, Rita, que você gostaria de colocar? Não, Neuci, pode seguir, tudo certinho. Tá. Então, gente, só lembrando que aqui é mais uma curiosidade para a gente estar né, relembrando aqui aquilo que a gente aprendeu na nossa formação inicial, resgate. Então, tem uma outra atividade, né, que também que a gente trouxe e alguns apontaram também a dificuldade em estar resolvendo, né? Discuta com os estudantes as relações existentes entre medidas de volume e de capacidade. Então, observe a superfície cúbica, né, desconsiderando a tampa, até a gente lembrou de um aquário, né? Geralmente ele lembra muito essa figura aqui, o cubo, um aquário, e o aquário, né? Lógico, os aquários têm tampa, mas quando a gente vai fazer a construção, né? Completar esse aquário aí com os ornamentos, né? Depois a gente coloca a água, para depois colocar os peixinhos, né? Aí, por último, né, a gente tampa, mas ainda deixa uma brecha, né, para ter a parte do oxigênio mesmo, né, para não ficar totalmente tampado. Então, mas aqui, lembrando dessa superfície, ele fala para desconsiderar a tampa. Então, com uma régua, determina a medida de suas arestas, né, e anote. Então, no caso aqui, gente, então tinha... né, olhando aqui, medindo as arestas desse cubo,
ele tem 3, né? Deixa eu seguir aqui, 3 centímetros, né? Olhando para essa mesma figura, tá bom, gente? Então, no caso aqui, seriam, né? Colocando aqui 3 centímetros. Então, deixa eu seguir aqui, ó. São 3 centímetros de aresta, então, são 3 centímetros cúbicos, né? A gente equivale aqui a 3 centímetros cúbicos, a gente também está falando do volume, né? Que é igual a 3 mililitros. Então, por que eu cheguei nisso, gente? Porque lembrando que a gente disponibilizou para vocês, na parte da sistematização, uma tabela, né, de conversão ali, então a gente está seguindo as orientações, né, daquela conversão, tá, de 3 centímetros de aresta, né, a 3 centímetros cúbico aqui, porque a gente está falando né, de um cubo, no caso do volume aí, e 3 mililitros, né, que seria a capacidade dele. Então, fazendo esse exercício, a gente vai ver que equivale a 3 mililitros se a gente for encher com água, por exemplo, tá? Ele vai dar 3, eu fiz essa experiência em casa, tá? Para confirmar. Então, seria interessante, quem não fez, que faça, tá bom? Então, seguindo aqui. Então, aqui, gente, nada mais é a parte da contextualização e trazendo um pouco do resgate daquilo que já foi colocado na tabela da última formação, tá bom? Então, ó, o volume de um cubo, aqui está dizendo, é um conceito para estar relembrando, né, como que eu cheguei nesses 3 mililitros. Então, no caso aqui, eu não vou estar lendo tudo isso, porque é interessante vocês estarem no momento oportuno, estar discutindo aí com seus pares, né? Então, as unidades aí utilizadas, no caso, ó, voltando aqui, ó, 1 metro cúbico equivale, né, a 1.000 litros aqui, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, e 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro ou 1 ml. Então, baseado nessa última informação aqui, e eu voltando lá neste cubo, quando eu fiz a medição, então eu cheguei nos 3 ml. Mas eu não fiz simplesmente só a conversão e a conta. Eu fiz o experimento, tá bom, gente? Né? Então, eu montei, na verdade, um cubo e aí fiz o preenchimento com o líquido. É lógico, para montar um cubo tem que ser bem rígido, né? Para a gente poder, porque se é uma coisa assim, simplesmente no papel, você não vai conseguir colocar a água, né? Se você já monta com papel mais rígido, você consegue montar. Bom, então vamos lá. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas qualquer dúvida com relação a isso, gente, vocês vão apontando aí nas avaliações que a gente vai passando para vocês. Não é porque a gente vai entrar num outro tema, numa outra unidade temática, que de repente, né, vocês não possam estar abordando, vocês fiquem à vontade com relação a isso, tá? Então, por conta da conversão e das informações obtidas aqui, eu cheguei, né, nos 3 mililitros lá deste cubo, por conta que cada aresta tem 3 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Até aqui, ó, aparece novamente o cubo, né? Lembrando da medição e o que é medido, aí equivale ao volume, né, dos 3 mililitros lá do cubo apresentado. Também, gente, essas informações, a gente tem isso nos livros didáticos, mas também temos aí dos sites, né? Neste caso aqui também eu peguei da UOL, né? Da Mundo Educação. Bom, a atividade 4, né? Resolva as questões 4 da pauta anterior, né? Então, resolva as questões a seguir, usando um compasso, desenhe em uma malha quadriculada 3 circunferências de raios iguais a 1 centímetro, depois uma outra de 2 centímetros e de 3 centímetros, respectivamente, né? Respectivamente. Trace o diâmetro de cada uma delas. Então, e outro item é com o auxílio de um barbante e uma régua, meça o comprimento de cada circunferência. Depois, anote os valores obtidos em uma tabela,
com as medidas dos diâmetros, que equivale 2 vezes o raio. É lógico, gente, quando a gente faz, como eu já disse da atividade anterior, com o compasso é muito mais simples e mais preciso, né? Quando a gente faz isso, até mesmo para estar fazendo a medição aí do raio, né? Principalmente numa malha quadriculada, que isso facilita bastante. Agora, quando a gente vai utilizar um instrumento que não é convencional, né? No caso do barbante, a gente consegue fazer, né? Mas ele não acaba sendo tão preciso assim, mas dá para fazer, mas com um pouco mais de dificuldades. Então, vou apresentar aqui para vocês, né? Que essa era a tabela, né? Cada circunferência com 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros de raio, né? Então, tanto é que elas estão representadas aqui, ó, de 1 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros, tá bom? Então, se vocês forem analisar, ele está certinho. Até pelo próprio quadradinho que a gente vê que tem equivalendo a 1 centímetro, a gente percebe isso, mesmo porque essa última circunferência ela pegou praticamente todo, ó, é aqui na ponta. Então, quando a gente está fazendo a medição do raio, olha, a gente percebe isso nitidamente quando a gente vê, né, que essa malha nesse quadriculado tem 1 centímetro cada quadradinho desses aqui, tá bom? E aí vem, né, o comprimento, né, o diâmetro, né, e a razão entre eles. Aqui eu trago também para vocês, né, como eu já disse, que a maior dificuldade para os estudantes, que nós, né, porque nós somos estudantes desse momento, né, gente, não vamos pensar na criança, lá no nosso estudante, no nosso público, vamos pensar em nós mesmos, né? Então, a maior dificuldade que nós temos, porque nesse momento nós somos estudantes, né, nós vamos enfrentar, que a gente pode encontrar, e essa relação da medida do comprimento das circunferências, né, com o uso do barbante, que ele acaba se tornando mais impreciso. Então, essa é a dificuldade. Então, essa mesma atividade, ela pode ser realizada com formas geométricas reais, que é no caso lá, a gente pode estar usando latas, né? Lata, né? A parte cilíndrica aí, né? Como um CD, uma moeda, né? E etc. Aí fica bem mais fácil da gente fazer também, realizar essa atividade. Então, eu acredito, né, espero que tenha ficado claro, mas, como eu já disse, persistindo aí, ou não estando claro isso, gente, por gentileza, aponte isso na hora da avaliação. Então, agora nós vamos entrar propriamente, gente, no tema, né, que é proposto, né, para a nossa TPC, né, probabilidade estatística, está lá no nosso currículo, a gente sempre traz isso, tem essa preocupação de trazer, que é uma das formas da gente estar estudando o currículo, gente, eu já disse isso e vou tornar a repetir, ninguém pega um currículo e começa a ler, né, não é um material que você lê como um livro comum, né, folheando, lendo folha por folha, página por página. Então, o currículo, ele é de consulta mesmo. Então, conforme a gente vai abordando os temas, né, as unidades temáticas aqui, a gente vai estudando. Então, é dessa forma que a gente estuda um currículo, né, e associando as atividades que a gente vai apresentando aqui para vocês, tá bom? Então, aqui, como o currículo traz, né? Que parte dessas informações trazidas pela mídia é apresentada de forma de tabelas, de gráfico, né? Que é indispensável. Isso, gente, os nossos estudantes têm visto a todo momento, né? Das próprias reportagens, na TV, né, nos telejornais, aí, no próprio jornal, né, impresso. Eu sei que nem todos têm acesso, mas é um material que muitas vezes, quando ele tem acesso, é quando o professor, né, disponibiliza na sala de aula, né, nos próprios livros também traz isso. Isso é fundamental aí, gente, para o trabalho do letramento matemático, porque os nossos estudantes só vão compreender isso quando a gente traz esses temas para a sala de aula, aborda, né? E vai também trabalhando com, como eu já falei, a matemática, gente, ela tem conceitos, né? Conceitos próprios, né, da disciplina e deve ser trabalhado, né? E muitas vezes, quando a gente não compreende,
né? No caso aí, tanto uma leitura de uma tabela, de um gráfico, como é que esse estudante ele vai ter sucesso nessas atividades, né? Que isso tudo faz parte do letramento matemático, tá? Que os estudantes aí vão desenvolvendo ao longo do seu ciclo, né? Da sua trajetória escolar. Então, trazendo isso, e vocês já perceberam que nos nossos materiais, tanto no EMAI como do Aprender Sempre, isso vem sendo, né, trabalhado aí, a proposta para se trabalhar com nossas crianças. Bom, então o desenvolvimento dessas habilidades, dessa unidade temática, ela concorre para a consolidação aí da competência 4 do nosso currículo, né, gente, referente aí às observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, presente nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las, crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Então, gente, as nossas aulas de matemática, como qualquer outra aula, ela deve ser dialogada, né? Então, porque nossos estudantes já trazem conhecimentos, como eu já falei. Eles podem até não prestar muita atenção, né, quando isso é abordado nos telejornais, ou mesmo em algum jornal, né? De repente ele já viu, mas às vezes não compreende, ou não sabe nem fazer a leitura da tabela, né? Ou do mesmo de um gráfico lá, por mais simples que seja, mas é a escola que vai estar proporcionando isso a eles, o entendimento, porque eu tenho certeza que todos já viram, né? Mas às vezes não tem a compreensão, né? De fazer a leitura de uma tabela e muito menos de um gráfico simples. Então, é o trabalho que a gente faz na escola desde o primeiro aninho. Então, o trabalho com a coleta de organização de dados, porque começa dessa forma, né, com os pequenininhos, e deve ser realizado desde, né, como eu já falei, desde os anos iniciais, que é o primeiro ano, a partir do planejamento de uma pesquisa, né, a gente faz muito isso, tipo assim, qual o sabor do sorvete que você mais gosta, ou o doce preferido, de animais, né, quantas vezes isso, até os nossos próprios materiais trazem isso também, né, o professor faz isso, sobre datas de aniversário, né? Número de calçados, não é mesmo, Rivera? A gente vai. Ia falar isso mesmo. Né? Eles trabalham muito no primeiro ano, né? Isso. Calçado, número de familiares, né? Perfeito, Tem muita coisa para ser explorado, né? Na verdade, e é bem interessante. Só fazendo um parênteses aqui, gente, como sempre, né? Eu faço. Assim, isso. Não vou falar o tempo, porque eu já nem lembro mais que ano que foi isso. Mas era com a turma do primeiro ano, e no caso do número do calçado, lógico, muitos sabiam e outros não, né? Vocês sabem que a gente lida com essa dificuldade na escola, né? Porque os pais compram o calçado para a criança, né? Ou então, muitas vezes, a criança, né, em algumas situações, a criança utiliza, né, aproveita o calçado do irmão mais velho, né? Então, muitos não sabiam, né, o número do seu calçado. Então, eles iam procurar virar o calçado para ver se ainda encontrava o número, se o número não estava gasto, né, gente? Então, ele ainda encontrava. Ou quando não, né, a gente fazia a comparação de um pezinho com o outro. Então, se o fulano calça, tipo assim, 28, né, uma criança de primeiro ano, acho que está mais ou menos 30 ou 30, né, uma coisa assim. Então, a gente, né, fala, então você também tem o pezinho do mesmo tamanho, então o seu número deve ser esse. E também, o que eu lembro que eu fiz, que eles gostaram, gente, pelo menos na época eles gostaram. Eu fiz um molde, né, de um sapatinho, né, e eles pintaram esse sapatinho, recortaram, e a gente montou depois, lógico, colocaram, identificaram, né, com o nome, o número né, depois dessa descoberta, né, porque foi uma pesquisa, né, gente, não foi tão simples assim, porque alguns já sabiam, outros não, então levou-se dias aí para a gente descobrir o número do calçado, e fizemos uma construção da tabela com esses sapatinhos recortados,
ficou bastante interessante, viu? Uma proposta que eles gostaram bastante, porque ficou fixada na parede, né? E eles iam lá e identificavam, né? Ah, quem calça determinado número. É lógico, acho que, se eu não me engano, não sei se era 30 ou 32, alguma coisa assim, eu nem me lembro se tem mesmo esse número, que era o número que mais pegava aí na quantidade de calçar, né? Isso. Várias crianças calçavam determinado número, né? Mas também eu tive uma surpresa muito grande, gente. Eu tive uma criança que ela era assim, mais robusta, né? Vamos dizer assim, e ela tinha o mesmo número de calçado que eu tinha. Então, foi bem interessante essas descobertas, tá? Mas as crianças vibraram. Fala, Rita. E, Neuci, depois também dessa construção da tabela, eu lembro que a gente podia colocar o númerozinho do número do calçado da criança num quadradinho, e eles mesmos construíram o gráfico de coluna. Também. Vai colocando um em cima do outro, aí a gente analisa qual a coluna que tem mais número 31, número 28, perfeito. Número... Então dá para ampliar também. Além da tabela, a gente construiu o gráfico de coluna com eles também. Eles colando, né? O fica quadradinho. Ótimo. Ficou mesmo, desculpa, eu acabei te atrapalhando, mas é isso mesmo, Rita. É que na época a gente fez na horizontal, eles foram colando os sapatinhos, né? E ficou. Sim, a gente cola na tabelinha e depois também faz a construção, isso, né? Que você fala o gráfico de coluna, é isso mesmo. Perfeito, não, é isso mesmo. A ideia é essa mesmo, Rita, porque fica mais fácil, né? Para visualizar e eles irem entendendo, né? Quando a gente vai introduzindo esse assunto. Então, é bastante interessante, gente, tá? Então, aqui a gente pode, né? Uma proposta aí com os pequenininhos, essa coleta aí de dados que a gente e dessa representação de dados. Então, seguinte. E para os estudantes, né, que se tornem bons leitores, né, de dados, como eu já falei, esse letramento matemático que é fundamental, né, esse desenvolvimento, então eles precisam compreender, né, então eles devem saber muito mais, né, do que fazer e ler gráficos, eles devem aprender a trabalhar com as ferramentas estatísticas e com a inferência, para entender que dados são números com um contexto, quer dizer, tem um contexto ali, não é apenas números que eu estou visualizando, como a Rita me colocou, vamos construir, né, fazer a tabela, depois construir o gráfico, essa é a ideia, mas para eles perceber essa significância, né, desse conhecimento, né, e não vendo só apenas números, né, leitura de números, né, e sim o entendimento disso, o que isso representa. Então, a expectativa aí para os anos finais, por que eu vou trazer isso aqui para vocês, gente? Porque muitas vezes a gente sabe o que o currículo espera, né? Pelo menos a proposta do currículo para o ensino dos anos iniciais, que é o nosso foco, mas a gente também precisa entender um pouquinho o que é esperado também dos anos finais, até para a gente poder desenvolver um trabalho ainda melhor e entender a proposta que o nosso material traz, tá bom? Então, já lá para os anos finais, o que é esperado? Esperado que os estudantes saibam aí planejar, construir relatórios e pesquisas, né, de pesquisas estatísticas, descritivas, incluindo aí medidas de tendência central e construção de tabelas e gráficos. As pesquisas devem abordar assuntos de caráter relevante, quer dizer, coisas que fazem sentido para os estudantes, né? Bem como a preocupação com a população a ser pesquisada, levando em conta a necessidade ou não de usar técnicas de amostragem. Porque não adianta a gente querer trabalhar uma pesquisa que não faça sentido para o nosso grupo de estudantes. Bom, o ensino da probabilidade, ela envolve resolução de problemas, de contagem, de compreensão do princípio multiplicativo, o que favorece os estudantes a lidarem com situações que envolvam aí diferentes tipos de agrupamentos, favorece também o desenvolvimento do raciocínio combinatório e, assim, a compreensão de que muitos dos conhecimentos do cotidiano são de natureza aleatória, né, as noções de acaso, incerteza, que a gente encontra bastante aí no material nosso, tanto do EMAI como do Aprender Sempre, principalmente do primeiro e segundos anos, né, que se manifestam intuitivamente, podem ser exploradas em situações em que os estudantes realizam
experimentos e observam, né, eventos. O estudo das noções e probabilidade abordadas no ensino fundamental desde os anos iniciais propõe um trabalho centrado na compreensão de que há eventos certos, impossíveis e prováveis. É o que muitos de vocês já perceberam aí o que nosso material traz, e a Rita vai estar abordando isso com vocês também logo adiante, permitindo aí o desenvolvimento da noção de aleatoriedade e da compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos, né? Agora, já nos anos finais, o estudo ele é ampliado, né, no caso aqui, e aprofundado, de forma a aprimorar a capacidade de compreensão dos elementos do espaço amostral, associados aos problemas de contagem e a permitir a realização pelos estudantes de atividades que envolvem os experimentos aleatórios realizados. Então, gente, tudo tem uma sequência. Então, por isso que a gente começa, né, com as noções de acaso, né? E depois a gente vai tá ampliando isso no primeiro e no segundo ano de uma forma simples, aí depois o terceiro já vai aprofundando um pouquinho mais, e o quarto, quinto também, para que lá no sexto ano em diante eles já tenham condições de fazer e realizar pesquisas, né? Então, ao abordar a unidade temática de probabilidade e estatística, é possível fazer conexões com a própria matemática, que é a intradisciplinaridade, bem como, né, com as outras áreas de conhecimento, que é a interdisciplinaridade, e com a transposição desta do cotidiano, visando a formação ética do estudante. Então, essa é a proposta do currículo paulista. Então, tudo isso, gente, para a gente entender um pouquinho, agora a gente vai partir aqui para as atividades. Bom, então são propostas que nós estamos trazendo para vocês, que vocês aí depois terão um momento de estudo e vocês farão. É bem simples, tá, gente? É um resgate mesmo que a gente está trazendo aqui para vocês, professores, fazerem aí com os seus pares. Então, a primeira que é a atividade trabalhando com tabelas, né? Realiza as atividades apresentadas a seguir. A professora Márcia perguntou a 50 estudantes de uma escola qual tipo de sorvete de cobertura eles mais preferiam, né? Veja o resultado. Aqui nós temos uma tabela, né? Lógico que eu não trouxe, não finalizei isso, vocês que farão, né? Tem aqui o sabor dos sorvetes, né? No caso aqui, morango, flocos, e aqui o tipo de coberturas, né? Então, no item A, complete a tabela com os totais e, consultando a tabela, responda qual o sabor de sorvete preferido dos estudantes entrevistados e qual o tipo de cobertura de maior preferência dos estudantes também entrevistados. Então, vocês vão falar, nossa, que coisa simples, de cabeça vocês já têm isso, vocês vão fazer. Mas é como eu estou falando, é um resgate aqui para este momento, até para a gente estar esquentando um pouquinho os nossos estudos, tá bom? Então, seguindo aqui, gente. Na atividade 2, um professor pretende inscrever-se para participar de um congresso que acontecerá de 5 a 8 de dezembro, né, deste ano. O valor das inscrições está apresentado na tabela abaixo. Então, nós temos aqui período de categoria, né, que nós temos aí para esse congresso. Nós temos associado, temos o professor associado e temos o professor que não é associado. E as inscrições até o dia 26/11, para o associado é R$100. Passou desta data, gente, as inscrições vai ficar, né, são R$120. O não associado, o professor não associado, as inscrições até o dia 26/11 é R$130. Passou dessa data, R$150. Então, sabendo que o professor fará a sua inscrição no dia da abertura do congresso e que ele é associado, qual o valor que ele pagará? Tá? Então, aqui, gente, tem que prestar atenção qual é o dia que vai acontecer o congresso, tá bom? Então, às vezes, a gente pensa, a gente faz no automático e a gente acaba errando. Então, aqui também tem um ponto de atenção, ok? Então, vamos lá. Já a atividade 3 é elaborando
tabelas, né? Então, elabore aí uma tabela em que sejam apresentados os dados. Então, item A, contidos em uma notícia que circula na esfera jornalística sobre os casos da Covid-19 nos estados do Brasil, com maior número de casos da variante e com maior número de mortes. Ô, Rita, dá licença só um minutinho. Você quer apresentar ou eu posso estar apresentando ela? Pode continuar, Nilce. Ah, tá bom. Não, eu estou falando, gente, porque a Rita que fez a pesquisa aqui, tá bom? Não, tranquilo, pode seguir. Então, vamos lá. Então, a Covid-19, que é, né, gente, é o que a gente, né, é o momento aqui que a gente está vivendo, que graças a Deus a gente está passando e está superando tudo isso. Então, vamos lá. Registro da variante Delta aumentaram 84% em uma semana. Veja os estados com mais casos. Então, nós temos aqui, né, que em apenas uma semana, o Brasil registrou um aumento de 84% na quantidade de casos confirmados da variante Delta, da Covid-19. O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na terça-feira, dia 10, porque isso aí é uma reportagem, né, gente, passada, que no final aqui tem a data, trouxe 570 diagnósticos positivos para a cepa. Já os números desta semana apontam para 1.051 confirmações. Então, a variante Delta já matou ao menos 41 pessoas no país, número 13% maior em relação aos 36 óbitos registrados até uma semana atrás. A cepa foi identificada primeiramente na Índia e possui uma taxa de transmissão mais alta que as demais. Segundo o Ministério da Saúde, os dados são atualizados com base em notificações das secretarias estaduais de saúde e são dinâmicos. A pasta reforçou que o avanço da vacinação é essencial para reduzir o caráter pandêmico, o Covid-19. E graças a Deus, né, gente, como é uma reportagem passada, a gente superou isso. Então, vamos lá. Então, nessa terça-feira, né, assim, conforme a data da reportagem, o Brasil atingiu 117 milhões, olha só, 699.389 pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra coronavírus, o equivalente a quase 56%, né? 55,58% aqui da população total. Já aqueles com imunização completa são 51,5 milhões, o que representa 24,36% do povo brasileiro. Então, esse número também já mudou, né, gente? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a relação dos estados com mais casos, nós temos todas essas, eu não vou ler tudo aqui para vocês, né? A gente fala de cada estado brasileiro aqui e os casos confirmados, vocês percebem que o Rio de Janeiro começou liderando isso, né, com os casos confirmados, e aqui em Tocantins nós tivemos apenas um caso confirmado, e o Distrito Federal também com 87 casos da cepa, né, da Delta aqui do coronavírus. Então, vamos lá, porque vocês vão ter que precisar de usar todas essas informações para poder fazer a atividade. Então, os estados com mais mortes aqui também, né, lidera, né, começando com o estado do Paraná e Santa Catarina com apenas um caso que foi confirmado. O Distrito Federal registrou apenas 2 mortes, né, pela cepa Delta do coronavírus. Então, aqui todas essas informações vocês terão, né, neste site que foi utilizado aqui para a gente poder trazer aqui para vocês, e é uma proposta de atividade que nós gostaríamos que vocês fizessem, até depois, lógico, com o formulário, nos deem aí a devolutiva, né? É importante a gente passar por esse experimento que é o nosso estudo. Então, seguindo. Nilce, só uma coisinha. Tá. Só para informar que essa notícia nós falamos tanto do dia 10, né? Ela foi publicada no dia 18/8/21, então, quando fala dia 10, é 10/8/21, tá? Perfeito. Só para contextualizar aí a data da publicação. Perfeito, Rita. Então, vamos lá.
Então, B, então, aqui já é uma outra atividade, coletados em sondagens sobre conhecimentos matemáticos dos estudantes de uma escola estadual. Então, o professor coordenador da escola estadual, Manuel Paiva, coletou os dados de sondagem realizados pelos professores para acompanhar o conhecimento dos estudantes têm a respeito da escrita dos números naturais e a resolução de problemas e ao cálculo em estruturas aditivas e ter elementos para, durante o ano letivo, verificar o avanço dos mesmos estudantes, né? As sondagens foram realizadas e os dados foram transcritos para planilhas, como as sugeridas abaixo. Então, nós temos todas essas informações aqui. Os dados relativos à produção de escritas numéricas estão apresentados a seguir. Então, foi destacado aqui que o primeiro ano, com 100 alunos, tivemos 40 alunos aqui que escrevem convencionalmente, né, os números. Aí, no segundo ano, de 110 alunos, 72 que escrevem convencionalmente esses números. Dos terceiros anos, dos 120 alunos, apenas 85 escrevem, né, convencionalmente esses números. Os quartos anos, 106 alunos no total, 94, né, alunos que escrevem convencionalmente os números, e os quintos anos, de 120 alunos, 115 que escrevem convencionalmente os números. Então, vocês vão ter que, né, essas são as informações para vocês estarem elaborando aí a atividade. Então, já aqui, ó, em relação à resolução de um problema de estrutura aditiva, foram obtidos resultados aqui também, né? A gente foi destacando de cada ano. Então, com essas informações, vocês, né, vão realizar a atividade proposta. Então, observação, os dados registrados são de estudantes que realizaram as duas sondagens, tanto da escrita de números como a resolução de problemas do campo aí aditivo, né? Então, é interessante que depois a gente colocou socialização e apresentação das possibilidades de soluções, gente, que é o momento que vocês terão aí para estar desenvolvendo as atividades. Aqui também é uma outra atividade, olha só, gente, a gente tem ultimamente apresentado várias atividades para vocês, tá bom? Porque é dessa forma que a gente vai aprendendo, né, e vai trazendo aqui na memória o trabalho aí, né, como desenvolver esse tema, né, com os estudantes. Mas primeiro somos nós que vamos passar por este estudo. Então, as notas de 30 estudantes de uma turma de 5º ano num teste de matemática estão relacionados aqui abaixo. Então, aqui nós temos 3 linhas aqui com as informações dessas notas, né? Pedro e Paula organizaram essas informações e as apresentaram em gráficos. Pedro optou por colocar as notas em ordem crescente e construiu um gráfico, né? Está aqui o gráfico apresentado. Vamos seguir. Paula já organizou os dados em classes, né, e construiu o gráfico, né? Então, primeiro aqui ela fez, né, uma tabelinha aqui e construiu esse gráfico aqui. Então, vocês vão ter que observar os dois gráficos, né, e destacar aí as vantagens e desvantagens de cada um deles, né? É bastante interessante essa atividade, gente. E agora, né, Rita, é com você. Então, como a Nilce já comentou, né, as atividades estão no nosso material, no caso aqui é o volume 4 já, né, que o CMSP já está trabalhando. Então, no primeiro aninho, a gente tem essa aula 4, né, qual a numeração dos calçados, né, a Nilce até comentou, né, e das camisetas da sua turma, né, que traz essa atividade para desenvolver a habilidade de realizar pesquisa, envolvendo até 2 variáveis categóricas e seu interesse e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais, né? Então, aqui a atividade pede que marque o número dos calçados, né? E depois o númerozinho das camisetas, né? E na atividade 3, descobrir quantas crianças usam calçados e camisetas de cada tamanho
e para isso você deve organizar somente os números que apareceram nas atividades 1 e 2 nas tabelas. Então, aqui é uma construção de tabela. Então, os pequenos vão pegar, então, os números e colocá-los em tabela. Então, a habilidade, além de realizar a pesquisa, eles também vão organizar os dados. Pode passar, Nilce. No primeiro ano também, com relação aos dados aleatórios, que a Nilce também colocou que o currículo aborda, nós trabalhamos a unidade de probabilidade estatística com a habilidade de classificar eventos envolvendo os acasos, tais como acontecerá com certeza, talvez aconteça, e é impossível acontecer em situações de cotidiano. Então, como a Nilce já explicou, são as aleatoriedades que acontecem no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, aqui pode voltar. Aqui ainda tem a atividade que é um campeonato de bolinha de gude, então as crianças vão pensar em diferentes formas de resolver os problemas, né? Já tem aqui, surgidos no campeonato de bolinha de gude. Lembrando que nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco do trabalho, inclusive nessa atividade, é com reflexões sobre as noções de certeza, incerteza, possível, impossível, né, para apropriação e ampliação do vocabulário deles também. Essas atividades têm que ser trabalhadas no oral e no escrito. Então, a gente já sabe que aquelas crianças que já compreendem o sistema, né, de escrita e de numeração decimal conseguem registrar isso. As crianças que ainda não os compreendem, registram oralmente com a ajuda do professor, né? São propostas também que as crianças devem julgar eventos, como, por exemplo, vai chover hoje, né? As crianças têm que ter esse julgamento, têm que trabalhar nessa oralidade, nesse registro, né? Se vai chover hoje, por exemplo, é um exemplo, qual a probabilidade de chover hoje? Então a gente pode fazer essa atividade lá fora com eles, a gente pode usar o computador que já estão disponíveis na sala de aulas para pesquisar no clima-tempo, qual a possibilidade de chuva, que as crianças também vão aprender a usar as tecnologias também para poder realizar as atividades. Uma outra pergunta também, se a gente estiver em ano de Copa, eles curtem muito, eles trazem as tabelinhas, né, da Copa para marcar os jogos, né, e a gente pode trabalhar. Eu lembro que há muito tempo atrás também, quando estava em sala de aula, nos primeiros aninhos, segundos aninhos, a gente fazia essas tabelinhas também. Então, qual a possibilidade do Brasil ganhar a Copa? A gente consegue fazer esse tipo de joguinho com eles para a gente ter a probabilidade, a cada jogo que o Brasil ganha, os pontos na tabela. Então, é bem interessante trabalhar com isso também com eles. Então, aqui nós temos essa atividade e vamos passar lá para o segundo ano. Bom, aqui é a pesquisa, né? Que é a atividade realizando pesquisas, que a Lucy também comentou, né? Que, no caso aqui, qual o animal do zoológico que é o preferido das crianças, né? Com a habilidade de matemática 23, que é realizar a pesquisa, escolhendo até 3 variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de coluna simples. Como a Nilce comentou, é uma progressão, então a gente vai começando com o gráfico simples, e depois a gente vai ampliando e fazendo com umas tabelas de dupla entrada e com gráficos mais pertinentes para cada ano que a gente vai tendo, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, aqui também a gente apresenta o descritor, né, do SAEB, que no caso aqui é o D27, né, ler informações e dados apresentados em tabelas, né, e o D28, que é ler informações e dados apresentando em gráficos, particularmente em gráficos de coluna. É o que essa atividade pede, gráfico de coluna simples, no caso do segundo aninho. Pode passar. Aqui nós já temos uma atividade do terceiro ano, né, cuja habilidade é a 26, que é resolver situações, problemas, cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. Como a Nilce já havia dito, né, que está no currículo, né, essa atividade contempla a fala do currículo, né, do gráfico de dupla entrada, né, que a gente pode ver na própria atividade, que são nas aulas 7 e 8, transporte até a escola. Esse percurso, né, que o estudante vai percorrer, ele respeita o momento que eles precisam vivenciar situações de probabilidades estatísticas, tá? Para reconhecer e analisar espaços amostrais. Os espaços amostrais
é o que pede a comanda ali, que está até posto na tabelinha. Então, a partir dos conhecimentos construídos anteriormente, né, que eles vão dentro do primeiro, do segundo, e já estão agora consolidando no terceiro ano, né, eles conseguem resolver essa atividade aí. Também o professor precisa investir, né, em situações onde a criança faça análises associadas à descrição do espaço amostral, né, oral ou escrito, lembrando também que às vezes a gente tem crianças aí que não compreenderam o sistema de escrita ainda, então precisam lançar mão do oral para poder conseguir realizar a atividade, né, ajuda do professor. Em atividades que tragam tabelas de dupla entrada, como está aí, né, e com foco na resolução de problemas por meio do uso do princípio multiplicativo. Então, no próprio material do terceiro ano, a gente começa no terceiro ano, já vem também a habilidade que é resolver problemas, né, com o princípio multiplicativo. Depois, quando vocês forem estudar o material para planejar aulas de vocês vão vendo que tudo, essas atividades estão envolvidas aí também. Elas vão vindo e vão ampliando, tá? Então, a gente também trabalha aí com o princípio multiplicativo. E que permite às crianças conhecerem as diversas estratégias de representação e resolução de problemas também em probabilidade de raciocínio combinatório, que a Neuci também disse, já leu, como falou, né, que o currículo traz isso também para as atividades, para as crianças consolidarem essas habilidades. Pode passar, Neuci, que a gente só tem mais uma atividade do 5º ano aí também. Qual é a chance de ganhar o jogo, né? Que a gente tem a habilidade 22 do 5º ano, né? Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. Então, essa atividade, a habilidade mostra isso, como trabalhar isso com a criança, né? E temos também aí o descritor 27 do SAEB, que é ler informações e dados apresentados em tabelas, e também a D28, que é ler informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em gráficos de coluna, né? E nessa etapa, as crianças precisam vivenciar também as situações probabilísticas, né? Aliás, eu venho reforçando que em todas as etapas, desde o 1º ano, porque é a progressão, como a gente já havia dito antes, né? E para relacionar a quantificação de probabilidade com razão entre os casos favoráveis e possíveis, né? Então, essa atividade mostra bastante o que é favorável, se são possíveis ou não possíveis, também do 5º ano. Pode passar. Então, ótimo, né, Rita? Casou direitinho aí as atividades. Abre o microfone, Nilce. Esqueceu. Ai, hoje, de vez em quando a gente dá as mancadas aqui. Acho que faz parte, né, gente? Então, né, como diz, ao vivo, né? Ao vivo, no sentido que ele está gravando. Tudo pode acontecer. Então, a gente fala com o microfone fechado, vocês não vão escutar nada. Então, vamos lá. Então, gente, as atividades que a Rita trouxe, vocês perceberam que casa bastante, né? E ela também frisou com tudo aquilo que o currículo traz, propõe. Então, gente, por isso que é bom sempre a gente olhar, mas por que essa atividade está aqui? Então, quando a gente olha para os nossos documentos, que é o nosso, no caso aqui, o currículo paulista, a gente começa a entender melhor a construção, né, dessas atividades, dessas propostas que estão, tanto do Aprender Sempre como do EMAI. Então, nada foi construído por um acaso, né? Embora a gente está falando de acasos aqui, de probabilidade, mas, assim, tudo tem um fundamento, né? A proposta. Então, sempre alinhando, qual é a proposta do currículo? Né? Lógico, quando o nosso currículo foi construído, ele já olhou, né? Porque teve um embasamento teórico, um documento aí orientador, que é a BNCC. Então, o currículo, quando ele vai abordando isso, e na construção do material, vai fazendo esse casadinho aí das atividades, né? Para a gente poder dar sequência, dando sequência para que o outro segmento, né, no caso do 6º ano, dê continuidade dessas atividades e também tem expectativas, né, maiores para essa turma. Então, por isso que a gente não pode pular etapas, né? Lembrando que as atividades aí do aprender, elas primam pelas habilidades essenciais, né? E
não podemos esquecer disso aí. Então, as essenciais, porque a gente não está dando conta, né, gente, de tudo, mas é lógico, passando tudo isso, se Deus quiser, quando a gente começar a olhar, né, para o currículo de uma forma geral, a gente vai ver que tem muito mais, né, para a gente estar abordando aí e tá, né? Criando, né, abordando, criando com eles, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, gente, já estamos finalizando aqui a nossa participação aqui, esse momento. Então, eu trago aqui para vocês as orientações aqui didáticas, né, para o desenvolvimento aí da probabilidade estatística. Nada mais é, né, a leitura e discussão aí sobre os dados relacionados, né, à saúde, à educação, à cultura, lazer, alimentação, meteorologia, que a Rita comentou aí nas atividades, e pesquisa de opinião, entre outros, organizados em tabelas e gráficos, né? No caso aí, nós temos vários tipos de gráficos que devem ser abordados, é lógico. A gente começa com os primeiros anos, geralmente, né, com os gráficos mais simples, e depois a gente vai ampliando, no caso de barras, setores, linhas e pictóricos, né? Que aparecem em jornais, revistas, rádio, TV e internet, né? Porque tudo isso faz parte do nosso universo, né? Então, por isso que alguns vão sendo ampliados nos anos mais, né, finais aí, tanto do quinto em diante. Organização aí de pesquisas relacionadas a assuntos diversos, como eu já falei, assuntos que fazem sentido, né, que tenha significância para o nosso público, né? Desenvolvimento físico, no caso, aniversário dos estudantes, programas de TV preferidos, animais e que mais gostam, entre outros. Há uma infinidade de coisas para a gente abordar com o nosso público. Preparação e simulação de um jornal ou de reportagens feitas pelos estudantes, comunicando através de tabelas ou gráficos o assunto pesquisado por eles. De repente, há uma situação na escola, né, o que eles gostariam de estar fazendo na hora do intervalo, né, ou de repente uma pesquisa, até mesmo, olha, nós vamos elaborar uma pesquisa, mas pesquisa do quê? Então, nós vamos também fazer esse levantamento, a gente pode fazer o levantamento também desses assuntos que mais chamam a atenção do nosso público. E resolução de situações, problema, né, no caso aqui simples, né, que ajudem aí os estudantes a formular previsões a respeito do sucesso ou não de algum evento, por exemplo, de um jogo envolvendo números pares ou ímpares, o lançamento de um dado, etc. Tudo isso que foi falado, a gente sintetizou aqui com essas orientações didáticas, né, para serem desenvolvidas aí com as turmas. Moci, posso falar uma atividade? Só que eu lembrei agora que a gente trabalhava muito com as crianças, a gente reunia grupinhos com eles e dava um dado para o grupo, e a gente perguntava qual era a probabilidade em 20 jogadas do dado cair no número 6. Aí eles iam anotando também para fazer a tabelinha, depois o gráfico, se fosse o caso. É uma atividade que eu lembrei agora que dá para trabalhar com eles, e é bem bacaninha, eles ficam super animados para trabalhar. Gosto sim, Rita, então eu vou fazer um outro parênteses, que inclusive eu recebi ontem, não deu nem tempo, porque a gente chegou, né, e a gente não deu tempo de discutir falar sobre isso. Uma professora disponibilizou também um trabalho que as crianças desenvolveram na escola, de jogos. Então, eu até vou ver se a gente pode estar trazendo isso também para a nossa formação, nem sei se é possível, a gente está compartilhando o vídeo que ela mandou das crianças, que seria bastante interessante, né, meninas? Não é mesmo, Vera? Bacana. Das escolas, né, que estão... A gente dá um jeitinho. Não é? Bacana, você falou agora do jogo, e eu lembrei que foi ontem à noite que ela mandou, né? Mas é lógico, para essa pauta não tinha como, porque nós já tínhamos né, já fechado, né, construído, mas como a gente vai estar abordando, né, em outros momentos aí, a gente pode estar trazendo, nesse caso, ela permitir, né, que a gente pode estar veiculando a imagem, né, porque há crianças envolvidas, aí a gente poderia estar trazendo e compartilhando um trabalho muito bacana que ela desenvolveu com as crianças aí com relação a jogos, né? Fechado. E tinha o dado, viu, Rita?
Ah, tio, tá então fechado. Realmente ela pode ter enviado, eu nem depois... abri e-mail ainda, então também... Isso, então eu vou depois compartilhar aí com vocês. Perfeito. Tá bom. Então vamos lá, né? Peraí. Bom, então agora é o momento que a gente fala que é o momento de vocês, né, gente? Porque já falamos bastante. Então, vocês têm um momento aí para realizar as atividades que a gente propôs. É o momento de vocês até também reverem aquelas atividades também que a gente trouxe aqui, revendo lá, grandes medidas, ficou claro ou não, qualquer coisa, vocês vão apontando aqui, tá? E a gente está aqui no sentido de estar auxiliando vocês. Bom? E como diz também o balãozinho ali, é um momento de estudo, né, Nilce? É um momento de estudar, olhar o currículo, olhar o que as habilidades de cada ano que você trabalha pede, né? No caso do aprender as essenciais, para você realizar com os estudantes uma atividade bem casadinha, bem bacana com eles. Mas é mesmo, Rita, o que você falou, porque assim, essa troca eu acho muito rica, né? Porque quando a gente começa a conversar com um colega, a gente vai ampliando, né, as ideias também de como trabalhar na sala de aula, né? Até uma forma diferente, né? De estar tendo maior sucesso aí com nossos estudantes. Tudo bem, né, então? Vamos seguindo aqui. Aqui são os materiais, né, Rita? Você quer falar? Não, pode falar. Tá, então, como sempre, né, gente, a gente traz aqui. Só que nós esquecemos de um detalhe. Olha, nós já. Aliás, nós temos currículo em ação. Não tá certo. Né, a gente fez do currículo aqui, uma foto, né, que tem um currículo em ação, mas ele está sendo só para complementação, né, gente? Porque, na verdade, a gente não está conseguindo trabalhar com os dois, é muita coisa, então a gente está priorizando o aprender sempre. Aqui já está que aqui está o volume 3, mas nós estamos no volume 4, era só mudar a fotinha que a gente esqueceu de mudar. Mas, e aqui, esse outro, né, gente, que é da sequência didática, né, ele traz essa abordagem, né, das unidades temáticas que serão trabalhadas em cada sequência, que é bastante interessante, né, e também no final de cada sequência, onde traz a indicação da complementação dos materiais aí no currículo em ação. Então, seguindo. Então, finalizando, né, gente? Então, de uma forma bem simples, a gente falou disso tudo, na verdade, né? Nós retomamos algumas atividades aí da grandeza de medidas, conhecemos a proposta do currículo paulista com relação à probabilidade e estatísticas, reconhecemos a importância de se levar em conta os conhecimentos prévios dos estudantes, que é aquilo que a gente sempre fala, ele sempre traz algum conhecimento com relação aos estudos que a gente traz aqui para vocês e ao que a gente tem proposto, né, no caso aqui que a gente comentou, das próprias atividades do nosso material. Refletimos sobre a importância de proporcionar aos estudantes situações que explorem conhecimentos sobre a leitura, interpretação, comparação e comunicação de tabelas, que foram as próprias atividades que apresentamos para vocês, mas não deixa de ser uma reflexão de como depois faremos isso com nossos estudantes. Gente, só lembrando, as atividades é para vocês, então não é para vocês replicarem na sala de aula, mas é uma forma da gente repensar e ver até as propostas que estão sendo apresentadas no nosso material, né? Também estão indo ao encontro, né, dos nossos estudantes e com as necessidades também da turma. Né, refletimos aí sobre a importância dos estudantes resolverem situações, problemas que envolvam aí esses conhecimentos com relação a vários tipos de tabelas e gráficos, analisamos as habilidades envolvidas em cada uma das atividades apresentadas aqui, com o material do Aprender Sempre, fazendo a relação aí com descritores da avaliação externa, que é o SAEB, e vocês terão um momento depois de avaliar o encontro. Agora, Vera, você quer falar um pouquinho sobre a bibliografia? Sim, Nilce. Material Aprender Sempre, o volume 4, os materiais de apoio da EFAP, o programa do Currículo Paulista, e os sites também. E desejamos um excelente momento de estudo para todos vocês. Passo a palavra, Nilce. Perfeito, então vamos lá. E agora, nós três, né? Nós vamos agora nos despedir, né? Vamos falar por mim aqui agora. Agradeço, né, gente? Espero
Esperamos ter contribuído aí com vocês. E qualquer dúvida, vocês, por favor, vai apontando para nós, seja no formulário ou por e-mail, tá bom? Obrigada e até a próxima. Meninas? Então, Nilce, eu quero mais uma vez frisar aqui para vocês enviarem aqui, tem nosso e-mail, né? Já agradeço, né, a disponibilidade de vocês. E nos enviem as atividades que vocês fazem na sala de aula. É bacana a gente ter, assim, para a gente ter, ver se, até avaliar nossa formação também, se está indo ao de ponto que vocês trabalhem aí na sala de aula. Então, me despeço aqui, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Até a próxima.